eu imagino, inclusive, que muita gente vai bater o olho nessa roda e empolgado com a chegada de Carlo Ancelotti, pô, o Brasil pagando mais de 2, tá uma maravilha. Mas, velho, o Equador, ele não é bobo nem nada, tá? Isso, temos Equador e Brasil, quinta, 8 da noite, lá no estádio Monumental de Guayaquil, né? Que não é Quito, né? Então já não tem altitude pesada, checar, né? Importante checar. Então facilita aí a vida da seleção brasileira na estreia de Carlo Ancelotti, ou é Ancelotti? É um grande questionamento, né? Eu acho que é Ancelotti mesmo, né? Ancelotti, Ancelotti, vai ter. Por isso que é melhor Carlinhos, pô, que todo mundo sabe falar, tá ligado? Mas enfim, eu acredito que aqui precisaremos, obviamente, fazer isso, ser bem racionais, né? Acredito que muita gente tá empolgada agora com a seleção brasileira, deu um ânimozinho, pelo menos, até mesmo pelos treinos ali, a gente vê que as coisas, o clima, pelo menos, já deu uma melhorada, mas a gente ainda precisa contextualizar bastante o momento da seleção brasileira e principalmente, Fabermano, o adversário, tá? Que não é bobo nem nada, é simplesmente o vice-líder das eliminatórias. Vamos agora, então, para o nosso aplicativo do Game Arena, para dar uma ilustrada, para entender melhor o momento das duas equipes. A seleção brasileira está sendo tratada como favorita ali, né? A gente vai observar, inclusive, melhor depois, no momento do Bet Nacional, que a odd está mais baixa. Mas o Equador vem de 5 jogos sem perder e está em segundo lugar, com 23 pontos marcados nas eliminatórias, enquanto a seleção brasileira vem de derrota, uma grande derrota, que foi aquele jogo contra a Argentina, está em quarto lugar com 21 pontos. O Equador que, na prática, na verdade, ele fez 26 pontos, né? Ele foi punido. Sim, ele foi punido ainda, perdeu bem lembrado, bem mesmo lembrado. assim tá na frente aí. O jogo será no estádio de Guayaquil, que tem como name rights o Banco Pichincha, que maravilha, hein? O Banco Pichincha. Sensacional. Que é o patrocinador lá do estádio, name rights do estádio. Sim. Bom, Equador vice-líder, 23 pontos, o Brasil é apenas o quarto, né? Com 21, tá relativamente ameaçado ali, né? Assim, acho que para não se classificar, é porque o sétimo lugar vai para repescagem, né? Tem esse ponto. Mas ali até o sexto, velho, já Venezuela e Bolívia se enfrentam, né? Aí, se tiver um vencedor e o Brasil perder, por exemplo, ele já fica ali um pouco no risco, né? O Brasil pode terminar em sexto lugar também, né? Porque, pô, da Colômbia pro Equador, não vou nem dizer pro Brasil, são apenas 3 pontos aí que separam as seleções, então tá bem movimentado aí as eliminatórias. Interessante, né? Tá só a Argentina ali que tá sobrando. Bom, como chega a seleção do Equador, Faberman? Diz aí. Empatou em 0-0 com o Chile, né? Não foi um bom resultado, porque o Chile perde de praticamente todo mundo. Venceu a Venezuela 2-1, venceu a Colômbia fora, grande resultado 1-0, fez 4 na Bolívia e empatou sem gols fora com o Uruguai, aí sim um bom resultado. A gente pode estar mais 2 aí na conta. Aí empatou com o Paraguai em casa, né, que foi um resultado, digamos, surpreendente, apesar do Paraguai estar em boa fase, e ganhou do Peru pelo placar de 1-0. A última derrota foi justamente contra o Brasil, o jogo no primeiro turno, jogo em Curitiba, né, foi no Couto Pereira, o Brasil venceu por 1-0. Foi, bem dizer, um gol achado ali do Rodrigo, né? Foi uma atuação bem fraca também da seleção brasileira. O que eu gostaria de destacar do lado do Equador é o poderio defensivo, tá? Nos últimos 7 jogos, a gente observou aí que o Equador ele não perdeu nenhum e ele só sofreu um gol, velho, que foi da Venezuela em casa, tá? É uma seleção que atuando como mandante, ele tem o melhor retrospecto defensivo nessas eliminatórias. Só sofreu 2 gols em, acho que 7 jogos como mandante, tá? E nos últimos 7 ele só tomou 1, né? Então é uma seleção aí que não é nada boa, tá? A gente tá empolgado aí com a chegada de Carlo Ancelotti, obviamente, mas eu acho que tem que ter um pezinho atrás. Eu acho que não vai ser um jogo que o Brasil vai vencer facilmente, não. É tarefinha complicada aí para a seleção brasileira. O fator altitude até dá uma amenizada nisso aí. Isso. O Brasil perdeu da Argentina, né, 4-1, um jogo que culminou com a demissão do Dorival Júnior. Antes havia vencido a Colômbia, 2-1, mas também uma atuação ali sem muito brilho. 1-1 com o Uruguai, empate em casa, né, empate fora com a Venezuela e vitória contra o Peru, 4-0. Né, o Brasil instável, mas é um novo Brasil, né? Eu acho que aí já, assim, claro que dá para levar em consideração o desempenho nos últimos jogos, mas é um jogo diferente, né? É um novo técnico, jogadores animados, enfim. Eu acho que o Brasil chega como favorito, como a gente vai ver agora, no nosso momento Bet Nacional, mas um favoritismo talvez exagerado. Cara, eu acredito que sim, tá? Eu imagino, inclusive, que muita gente vai bater o olho nessa roda e empolgado com a chegada de Carlo Ancelotti, pô, o Brasil pagando mais de 2, tá uma maravilha. Mas, velho, o Equador ele não é bobo nem nada, tá? Isso. Um empate aqui é um placar muito viável, ao meu ver. Um 0-0, 1-1, eu acredito que pode muito acontecer. 2-2 eu já acho um pouco mais difícil, que a gente observou que o sistema defensivo do Equador ele é muito bom. Mas, por outro lado, eu acho que o Brasil não perde, tá? Realmente o clima deu uma melhorada, as coisas animaram.
em termos teóricos, o Brasil ele é bem melhor do que o Equador. A seleção brasileira tem jogadores muito melhores do que a seleção equatoriana. Mas o Equador já vem num projeto mais sólido, já vem num retrospecto melhor. Então eu não descarto o empate nesse jogo, tá? E por isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos utilizar o Criaposta para combinar o dupla hipótese da seleção brasileira. Como eu disse, acho que o Brasil também não perde, tá? E a gente combina com o menos de 3,5 gols. Por quê? A seleção equatoriana tem um sistema defensivo muito bom, velho. Só sofreu 2 gols atuando em casa em toda a eliminatória. Então aqui a gente tem 6 possíveis placares, Faberman. A gente tem os 2 empates que eu citei de 0-0 e 1-1, e a gente tem 4 vitórias do Brasil aí, que seria 1-0, 2-0, 3-0 ou 2-1. Então a gente fica dentro desses 6 possíveis placares que eu acho que dificilmente vai fugir disso. Não imagino sair 4 gols e também não imagino que o Equador vai vencer. Então tá dentro aí da gama de resultados possíveis. Essa é a nossa dica do Tipster. Muito bem, então de cada aí para Equador e Brasil, dupla hipótese do Brasil, tá? Acreditamos que não vai perder na estreia do Ancelotti, mas um jogo ali com no máximo 3 gols, já que o Equador tem uma defesa bem forte, sobretudo dentro de casa.